É possível que neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, um ser de luz esteja tentando desesperadamente chamar sua atenção. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida interior, descobriu que nossos anjos da guarda não são apenas observadores silenciosos de nossas vidas. Eles são guerreiros espirituais que lutam por nossa alma, mas que dependem completamente de nossa colaboração consciente para agir. O que ela revelou em seus escritos mais íntimos pode mudar para sempre a forma como você percebe os sinais sutis que recebe diariamente. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Hoje você descobrirá os 3 sinais inconfundíveis de que seu anjo da guarda está pedindo ajuda, sinais tão discretos que a maioria das pessoas os ignora, mas tão poderosos que podem salvar sua alma e transformar seu destino. Santa Teresa não apenas identificou esses sinais, ela aprendeu a responder a eles de uma forma que abriu canais sobrenaturais de proteção e orientação em sua vida. E agora, você também pode aprender. Você já sentiu aquela inquietação estranha antes de tomar uma decisão importante? Já experimentou um imprevisto que no momento pareceu um problema, mas depois percebeu que te salvou de algo muito pior? Já recebeu durante a oração uma luz súbita, uma inspiração que não vinha de sua própria mente? Se sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, prepare-se para uma revelação que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Santa Teresa de Ávila não era apenas uma mística visionária. Era uma mulher de profunda inteligência espiritual que aprendeu a decifrar a linguagem secreta do céu. Em suas experiências mais íntimas, documentadas no Livro da Vida, ela descobriu que cada alma humana é acompanhada desde o nascimento por um anjo da guarda. Não como um mero símbolo poético, mas como uma realidade espiritual concreta e ativa. Estes seres de luz, explicava ela, são enviados por Deus como sentinelas silenciosos, que vigiam nossa jornada espiritual, mas que enfrentam uma limitação fundamental. Eles não podem interferir em nosso livre-arbítrio sem nosso consentimento. Durante suas longas horas de oração no convento da Encarnação, Teresa começou a perceber padrões sutis em sua vida interior, pequenos avisos que vinham como sussurros do coração, impulsos inexplicáveis que a faziam evitar certas situações, inspirações súbitas que surgiam do nada durante seus momentos de recolhimento. Inicialmente, ela duvidou dessas experiências, temendo que fossem fruto de sua imaginação ou, pior ainda, tentações disfarçadas. Mas com o tempo e sob a orientação de seus confessores, ela compreendeu que estava recebendo uma comunicação real e constante de seu anjo da guarda. O que mais impressionava Teresa era perceber que seu anjo não atuava apenas nos grandes momentos de crise espiritual, mas estava presente nos detalhes mais simples de seu cotidiano. Ele a alertava sobre conversas que poderiam prejudicar sua alma, a inspirava a rezar por pessoas específicas que estavam em perigo, a orientava sobre quais livros ler e quais evitar. Mas ela descobriu algo ainda mais surpreendente. Quanto mais ela respondia conscientemente a esses sinais, mais claros e frequentes eles se tornavam. Era como se a colaboração ativa com seu anjo fortalecesse o canal de comunicação entre o céu e sua alma. Mas Teresa também percebeu algo que a inquietava profundamente. Muitas pessoas viviam completamente cegas a essa realidade espiritual. Elas recebiam os mesmos sinais, os mesmos avisos, as mesmas inspirações, mas por falta de conhecimento ou atenção, simplesmente os ignoravam. E com isso, perdiam não apenas a proteção angelical, mas também oportunidades preciosas de crescimento espiritual e de serviço a Deus. Foi então que ela começou a ensinar suas irmãs carmelitas sobre essa ciência secreta da comunicação angelical, transmitindo conhecimentos que até hoje podem transformar vidas inteiras. Você pode estar se perguntando: como saber se o que sinto é realmente um sinal de meu anjo da guarda ou apenas fruto de minha imaginação? Santa Teresa enfrentou exatamente essa mesma dúvida, e foi através de anos de experiência e discernimento que ela desenvolveu critérios precisos para distinguir a voz angelical de outras influências. Em seus escritos, ela revela que a comunicação angelical possui características específicas que a diferem tanto dos pensamentos humanos quanto das tentações demoníacas. O primeiro critério que Teresa identificou é o da serenidade.
Quando seu anjo da guarda se comunica com você, mesmo que seja para alertá-lo sobre um perigo, a mensagem vem sempre acompanhada de uma paz profunda e de uma certeza tranquila. Não há agitação, ansiedade ou confusão. Apenas uma clareza luminosa que ilumina sua mente sem perturbá-la. Teresa descrevia essa experiência como uma luz que não ofusca, mas que esclarece suavemente o caminho da alma. É muito diferente da inquietação nervosa que vem de nossos próprios medos ou da turbação sombria que caracteriza as tentações. O segundo critério é o da edificação espiritual. Toda comunicação autêntica de um anjo da guarda conduz a alma para mais perto de Deus, nunca para longe dele. Mesmo quando o anjo adverte sobre perigos ou pecados, sua mensagem sempre inclui uma orientação construtiva sobre como proceder. Santa Teresa notou que depois de receber uma inspiração angelical, ela sempre se sentia mais forte espiritualmente, mais disposta à oração, mais compassiva com o próximo. Se uma inspiração a deixava orgulhosa, crítica ou distante de Deus, ela sabia que não vinha de seu anjo. O terceiro critério é o da persistência amorosa. Ao contrário dos impulsos humanos que tendem a passar rapidamente, ou das tentações demoníacas que pressionam com urgência desesperada, a voz do anjo da guarda se mantém presente com uma constância suave. Ele não abandona você se você não responder imediatamente, mas continua oferecendo a mesma orientação até que você esteja pronto para recebê-la. Teresa comparava isso ao amor de uma mãe que espera pacientemente que o filho compreenda uma lição importante, sem forçar, mas também sem desistir. Mas talvez o critério mais importante que Teresa descobriu seja o da humildade. As comunicações angelicais sempre conduzem a alma a uma humildade mais profunda, nunca ao orgulho espiritual. Quando você recebe uma inspiração de seu anjo, você não se sente superior aos outros, mas mais consciente de sua necessidade de Deus e mais disposto a servir. É uma humildade luminosa, que não deprime, mas que eleva a alma ao reconhecer sua total dependência da graça divina. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão que parece perfeitamente normal e racional. Todos ao seu redor aprovam, não há nenhum impedimento lógico, mas algo dentro de você resiste. Um desconforto sutil, uma pressão no coração, uma voz interior que sussurra: não vá por aí, sem explicar o porquê. Santa Teresa de Ávila identificou essa inquietação inexplicável como o primeiro e mais comum sinal de que seu anjo da guarda está tentando protegê-lo de um perigo que você ainda não consegue ver. Em seus escritos mais íntimos, Teresa relata várias experiências pessoais com esse tipo de aviso angelical. Uma vez, ela estava prestes a aceitar o convite de uma família nobre para jantar em sua casa, quando sentiu uma estranha relutância em aceitar. Não havia nada aparentemente errado com o convite, mas algo em seu coração a advertia para declinar. Ela obedeceu a essa inspiração e soube depois que, naquela mesma noite, houve uma discussão violenta na casa, que teria sido muito prejudicial para sua reputação e para a paz de sua alma. Seu anjo da guarda havia antecipado o perigo e a protegido. Esse primeiro sinal angelical pode manifestar-se de várias formas em sua vida. Pode ser uma resistência inexplicável a visitar um lugar específico, mesmo quando você tem motivos para ir. Pode ser uma hesitação estranha antes de fazer uma compra, assinar um contrato ou aceitar um convite. Pode ser um desconforto sutil na presença de uma pessoa que todos consideram confiável, mas que desperta em você uma sensação de alerta. O importante é compreender que essa inquietação não vem do medo humano ou da paranoia. Ela tem uma qualidade diferente, mais serena e profunda. Santa Teresa ensina que a chave para reconhecer esse sinal está na qualidade da sensação. A inquietação angelical nunca é ansiosa ou desesperada. Ela é firme, mas pacífica. É como se uma mão suave, mas firme, estivesse gentilmente segurando você para trás. Você pode até sentir uma certa tristeza por não poder fazer o que havia planejado, mas ao mesmo tempo, experimenta uma paz estranha, uma certeza de que está sendo protegido por alguém que o ama profundamente e vê o que você não consegue ver. Se você já sentiu essa inquietação protetora em sua vida, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a ouvir meu anjo da guarda.
Sua experiência pode ser o testemunho que outra alma precisa para reconhecer a proteção angelical em sua própria vida. E não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, estamos aprendendo a linguagem secreta do céu. Você já teve um daqueles dias em que tudo parece dar errado? O despertador não toca, o carro não liga, você perde o ônibus, o computador trava no momento mais inconveniente. No instante, você se irrita, reclama da falta de sorte, mas depois descobre que todos esses contratempos te salvaram de algo muito pior. Santa Teresa de Ávila revolucionou a espiritualidade cristã ao revelar que o que chamamos de azar ou problemas técnicos podem ser, na verdade, a ação discreta e poderosa de nosso anjo da guarda, nos protegendo de perigos espirituais ou físicos. Em uma de suas cartas mais reveladoras, Teresa conta a história de quando estava viajando para fundar um novo convento. Na véspera da partida, a roda de sua carruagem quebrou inexplicavelmente, forçando-a a adiar a viagem por 3 dias. Ela se sentiu extremamente frustrada, pois havia pressa em chegar ao destino. Mas quando finalmente chegou, descobriu que se tivesse viajado na data original, teria encontrado pelo caminho um grupo de bandoleiros que assaltaram e feriram outros viajantes exatamente no horário em que ela passaria. O problema com a carruagem havia sido sua salvação. Este segundo sinal angelical é particularmente sutil, porque vem disfarçado de frustração. Seu anjo da guarda, não podendo interferir diretamente em sua liberdade, utiliza as circunstâncias materiais para criar obstáculos providenciais que o desviam de situações perigosas. Pode ser um atraso no trânsito que te impede de chegar a um encontro que terminaria em tentação. Pode ser uma falha na internet que te impede de fazer uma compra impulsiva que arruinaria suas finanças. Pode ser um mal-estar súbito que te obriga a cancelar um compromisso que prejudicaria sua alma. O que torna esse sinal ainda mais fascinante é que ele revela como nossos anjos trabalham em colaboração com a providência divina para nos proteger. Santa Teresa explicava que os anjos têm um conhecimento limitado do futuro. Eles não são oniscientes como Deus, mas recebem revelações específicas sobre perigos que nos ameaçam. Quando identificam uma situação que pode nos prejudicar espiritualmente, eles sugerem à providência que certas circunstâncias se alinhem para nos proteger, sempre respeitando as leis naturais e nossa liberdade. A chave para reconhecer esse sinal está na repetição de contratempos, antes de decisões importantes e na descoberta posterior de que esses obstáculos foram, na verdade, proteções. Santa Teresa recomendava que sempre que enfrentássemos uma sequência incomum de problemas antes de uma decisão importante, fizéssemos uma oração de agradecimento ao nosso anjo da guarda, reconhecendo que ele pode estar nos protegendo de algo que ainda não compreendemos. Essa atitude de gratitude fortalece nossa conexão com nosso protetor celestial e o incentiva a continuar sua vigília amorosa sobre nossas vidas. Há momentos na oração em que algo extraordinário acontece. De repente, sem aviso, uma luz diferente inunda sua mente. Não é uma luz física que você vê com os olhos, mas uma clareza interior tão intensa que ilumina verdades que você nunca havia percebido antes. Santa Teresa de Ávila dedicou anos de sua vida a estudar esse fenômeno místico e descobriu que essas luzes súbitas são frequentemente mensagens diretas de nosso anjo da guarda, atuando como mensageiro do Espírito Santo para nos transmitir orientações específicas que nossa alma precisa receber. No Castelo Interior, sua obra-prima sobre a vida espiritual, Teresa descreve como essas inspirações angelicais se distinguem claramente de nossos próprios pensamentos durante a oração. Ela explica que quando oramos, nossa mente naturalmente produz reflexões, associações e sentimentos que brotam de nossa experiência e conhecimento. Mas as inspirações angelicais têm uma qualidade completamente diferente. Elas chegam como dádivas inesperadas, trazendo conhecimentos ou certezas que estão além de nossa capacidade natural de compreensão. É como se alguém acendesse uma vela em um quarto escuro, revelando detalhes que estavam lá o tempo todo, mas que não conseguíamos enxergar. Essas inspirações angelicais podem tomar várias formas. Às vezes vêm como uma compreensão súbita sobre um versículo da Escritura que você já havia lido dezenas de vezes, mas que agora revela um significado profundo e pessoal.
Outras vezes, se manifestam como uma lembrança inesperada de alguém que precisa de suas orações, acompanhada de uma certeza inexplicável de que essa pessoa está passando por uma dificuldade específica. Podem aparecer como uma frase que surge em sua mente com tal clareza e autoridade que você sabe imediatamente que não a inventou. Teresa também descobriu que essas luzes angelicais frequentemente nos orientam sobre decisões práticas de nossa vida espiritual. Seu anjo pode inspirá-lo a confessar um pecado que você estava escondendo, a perdoar alguém que o magoou, a fazer uma obra de caridade específica, ou a evitar uma situação que poderia prejudicar sua alma. O que caracteriza essas inspirações é que elas sempre conduzem a ações concretas que fortalecem sua relação com Deus e com o próximo. Nunca são abstratas ou puramente emocionais. Elas pedem uma resposta prática de sua parte. O aspecto mais notável dessas comunicações angelicais é que elas vêm acompanhadas de uma certeza interior que dispensa dúvidas. Quando seu anjo da guarda lhe transmite uma inspiração autêntica, você sabe com uma convicção tranquila que aquela orientação vem do céu. Não precisa de confirmações externas ou de longos discernimentos. A própria qualidade da inspiração carrega consigo sua autenticidade. Teresa chamava isso de selo do Espírito Santo, uma marca interior inconfundível que distingue as comunicações celestiais de qualquer outra influência. Você pode estar se perguntando: se meu anjo da guarda é tão poderoso e conhece tantos perigos que me ameaçam, por que ele simplesmente não me protege automaticamente? Por que precisa de minha colaboração? Santa Teresa de Ávila enfrentou exatamente essas questões, e suas respostas transformaram para sempre a compreensão cristã sobre o relacionamento entre os anjos e os seres humanos. Ela descobriu que a necessidade de nossa colaboração não é uma limitação dos anjos, mas um design divino que respeita nossa dignidade como seres livres e nos convida a participar conscientemente de nossa própria salvação. Em suas reflexões mais profundas, Teresa compreendeu que os anjos da guarda enfrentam um dilema extraordinário. Por um lado, eles amam nossas almas com um amor puro e ardente, desejando nossa salvação mais do que nós mesmos a desejamos. Por outro lado, eles estão absolutamente proibidos por Deus de interferir em nossa liberdade, pois essa interferência destruiria nossa dignidade como seres criados à imagem divina. Essa tensão entre amor e respeito cria uma situação única. Os anjos podem nos avisar, inspirar e orientar, mas não podem nos forçar a fazer a escolha certa. É por isso que os sinais angelicais sempre pedem uma resposta livre de nossa parte. Quando você sente aquela inquietação protetora, seu anjo está dizendo: vejo um perigo que você não vê, mas preciso que você confie em mim e mude de direção voluntariamente. Quando você enfrenta um erro providencial, seu anjo está trabalhando nos bastidores, mas ainda precisa que você aceite o contratempo com paciência e confiança, reconhecendo que pode haver uma proteção oculta. Quando você recebe uma luz súbita na oração, seu anjo está transmitindo uma mensagem divina, mas precisa que você a acolha com fé e a coloque em prática. Teresa descobriu algo ainda mais surpreendente. Quanto mais conscientemente colaboramos com nossos anjos, mais poderosa se torna sua capacidade de nos proteger e orientar. É como se nossa cooperação ativa criasse um canal autorizado, através do qual eles podem atuar com maior liberdade. Ela notou que as pessoas que regularmente agradeciam seus anjos, que oravam pedindo sua orientação e que obedeciam prontamente às inspirações recebidas, começavam a experimentar uma proteção angelical cada vez mais evidente e eficaz. Mas talvez a descoberta mais revolucionária de Teresa seja esta: nossos anjos da guarda não apenas nos protegem individualmente, mas também trabalham em rede para proteger todas as pessoas que amamos. Quando você colabora conscientemente com seu anjo, ele pode coordenar com os anjos de sua família, seus amigos e até mesmo de estranhos para criar situações providenciais que beneficiam a todos. Sua cooperação angelical se torna um instrumento de proteção e bênção que se estende muito além de sua própria vida, tocando misteriosamente a vida de todos ao seu redor. Existe uma oração que Santa Teresa de Ávila considerava tão poderosa que ela a recitava diariamente e a ensinou a todas as suas irmãs carmelitas.
Esta oração não está nos livros comuns de devoção. Ela foi transmitida por tradição oral no Carmelo e só foi registrada por escrito séculos depois. Teresa descobriu que certas palavras, quando pronunciadas com fé e reverência, têm o poder de abrir canais de comunicação mais claros com nosso anjo da guarda, fortalecendo nossa sensibilidade espiritual para receber seus sinais e orientações. A oração que Teresa mais recomendava é simples, mas profundamente eficaz. Ó anjo que me guardas por divina misericórdia, ilumina-me, protege-me, governa-me e dirige-me. Amém. Ela explicava que essa oração deve ser recitada 3 vezes consecutivas, sempre no início do dia, pedindo especificamente 4 coisas ao anjo: iluminação para compreender a vontade de Deus, proteção contra todos os perigos da alma e do corpo, governo sobre nossas decisões e direção em nossos caminhos. Teresa insistia que essas 4 petições cobrem todas as necessidades de uma alma em sua jornada terrena. Mas Teresa ia além da oração vocal. Ela desenvolveu uma prática contemplativa específica para fortalecer sua união com seu anjo da guarda, que ela chamava de oração de companhia angelical. Durante alguns minutos de cada período de oração mental, ela simplesmente se colocava conscientemente na presença de seu anjo, reconhecendo sua realidade, agradecendo sua proteção e pedindo sua orientação para aquele dia. Não era uma conversa mental elaborada, mas um simples ato de fé e reconhecimento, como quem saúda respeitosamente um amigo querido que sempre está presente. Teresa também descobriu que certas práticas externas fortalecem nossa conexão com o nosso anjo da guarda. Ela recomendava acender uma vela branca na primeira segunda-feira de cada mês, oferecendo essa luz como símbolo de nossa gratidão pela proteção angelical recebida. Durante essa pequena cerimônia, ela sugeria fazer um ato de caridade específico em honra do anjo, visitar um doente, dar esmola a um necessitado ou orar por alguém que está sofrendo. Essa união entre oração e caridade, explicava ela, é particularmente agradável aos anjos, que são puro amor em ação. Talvez a prática mais poderosa que Teresa desenvolveu seja o que ela chamava de exame angelical no final de cada dia. Antes de dormir, ela dedicava alguns minutos para revisar o dia e identificar os momentos em que havia recebido sinais de seu anjo da guarda, inquietações protetoras que havia sentido, contratempos que poderiam ter sido proteções, inspirações recebidas durante a oração. Quando identificava esses momentos, ela agradecia especificamente ao anjo e pedia perdão pelas vezes em que pode ter ignorado seus avisos. Essa prática, que ela manteve por décadas, criou uma sensibilidade espiritual extraordinária que lhe permitia reconhecer a ação angelical mesmo nas situações mais sutis. Santa Teresa de Ávila fez uma descoberta que poucos santos revelaram com tanta clareza. Nossos anjos da guarda não apenas nos protegem e orientam, mas também são profundamente tocados e fortalecidos por certas oferendas espirituais que podemos fazer a eles. Não se trata de adoração, pois só Deus deve ser adorado, mas de gestos de gratidão e colaboração que demonstram nossa consciência de sua presença e nosso desejo de trabalhar em união com eles para nossa salvação e a salvação de outros. A primeira e mais poderosa oferenda que podemos fazer aos anjos, segundo Teresa, é a obediência pronta às suas inspirações. Cada vez que você sente aquela inquietação protetora e escolhe confiar nela, mesmo sem entender completamente o porquê, você está oferecendo ao seu anjo o presente mais precioso que ele pode receber: sua confiança. Cada vez que você aceita com paciência um contratempo que pode ser sua proteção, você está permitindo que ele cumpra melhor sua missão. Cada vez que você acolhe e pratica uma inspiração recebida na oração, você está se tornando um instrumento através do qual ele pode servir a Deus. Teresa também descobriu que os anjos são particularmente tocados quando oferecemos a eles nossas orações pelos outros. Ela desenvolveu uma prática especial. Sempre que recebia uma inspiração para orar por alguém específico, ela primeiro agradecia ao seu anjo por lhe ter transmitido essa inspiração, e depois pedia a ele para levar suas orações diretamente ao trono de Deus.
Essa colaboração consciente entre alma humana e anjo da guarda na intercessão pelos outros é uma das formas mais elevadas de amizade espiritual que Teresa experimentou. Uma oferenda particularmente poderosa que Teresa recomendava é a dedicação de atos de caridade ao anjo da guarda. Quando você visita um doente, ela sugeria fazer essa visita em união com seu anjo da guarda. Quando você dá esmola a um necessitado, ofereça essa caridade pela intercessão de seu anjo. Quando você perdoa alguém que o magoou, peça ao seu anjo para apresentar esse perdão a Deus. Essa prática transforma atos comuns de caridade em colaborações místicas entre você e seu protetor celestial. Mas talvez a oferenda mais íntima que Teresa descobriu seja a da própria vida espiritual cotidiana. Ela aprendeu a viver conscientemente acompanhada, ou seja, a realizar suas atividades diárias, orações, trabalho, conversas, refeições, sempre consciente de que seu anjo estava presente, observando, protegendo e intercedendo. Essa consciência contínua não a tornava artificial ou tensa, mas criava uma atmosfera de reverência e paz que ela descrevia como viver já um pouco do céu na terra. Era como se a presença reconhecida do anjo santificasse cada momento comum, transformando toda a vida em uma oferenda contínua a Deus. Quando você aprende a reconhecer e responder aos sinais de seu anjo da guarda, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Santa Teresa de Ávila documentou cuidadosamente essas transformações, não apenas em sua própria experiência, mas na vida de centenas de pessoas que ela orientou espiritualmente ao longo dos anos. Os frutos de uma colaboração consciente com nosso anjo da guarda são tão evidentes e consistentes que Teresa os considerava uma das confirmações mais claras de que estamos no caminho certo da vida espiritual. O primeiro fruto que se manifesta é uma paz interior extraordinária, mesmo em meio às dificuldades. Pessoas que vivem conscientemente protegidas por seus anjos desenvolvem uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Elas sabem, com uma certeza tranquila, que não estão sozinhas em suas lutas e que há uma inteligência amorosa trabalhando constantemente para seu bem. Essa paz não é passividade ou resignação. É uma força serena que permite enfrentar os desafios com coragem e sabedoria, confiando que cada situação pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. O segundo fruto é um discernimento espiritual aguçado. Teresa notou que pessoas que colaboram ativamente com seus anjos desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de distinguir entre o bem e o mal, entre o que vem de Deus e o que vem de outras influências. Elas começam a sentir intuitivamente quando uma pessoa tem boas ou más intenções, quando uma oportunidade é verdadeiramente benéfica ou apenas aparentemente atrativa, quando uma decisão as aproximará ou afastará de Deus. Esse discernimento não as torna julgadoras, mas profundamente sábias na condução de suas vidas. O terceiro fruto é uma proteção evidente contra perigos físicos e espirituais. Teresa documentou centenas de casos de pessoas que, seguindo orientações angelicais, evitaram acidentes, doenças, perdas financeiras, relacionamentos destrutivos e tentações graves. Mais importante ainda, elas desenvolvem uma resistência extraordinária às tentações espirituais. Como se a presença consciente do anjo criasse um escudo protetor ao redor de suas almas. Elas não se tornam impecáveis, mas suas quedas são menos frequentes e menos graves, e sua recuperação é mais rápida. O quarto fruto, talvez o mais belo de todos, é a capacidade de se tornarem instrumentos de proteção angelical para outros. Teresa observou que pessoas profundamente unidas aos seus anjos começam a receber inspirações não apenas para sua própria proteção, mas para a proteção de familiares, amigos e até estranhos. Elas sentem impulsos de orar por pessoas específicas em momentos cruciais, de visitar ou telefonar para alguém que está passando por uma crise, de oferecer ajuda exatamente quando ela é mais necessária. É como se seus anjos da guarda trabalhassem em rede com outros anjos para estender a proteção divina através de instrumentos humanos conscientes e disponíveis. Agora você está diante de uma escolha que pode transformar não apenas sua vida, mas potencialmente a vida de todas as pessoas que Deus colocará em seu caminho. Todo o conhecimento que Santa Teresa de Ávila descobriu sobre a comunicação angelical,
Todas as práticas que ela desenvolveu